Olá, turma! Na aula de hoje, sobre desenho de instalações hidrossanitárias, nós teremos a primeira parte sobre o conteúdo esgoto sanitário. Nós veremos nessa aula definições das partes constituintes de uma instalação de esgoto. Vamos lá então. O objetivo geral da instalação de esgoto doméstico é coletar e afastar da edificação todos os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos, encaminhando-os para um destino adequado. Então, esse é o objetivo de uma instalação de esgoto doméstico. A norma que estabelece os requisitos para as instalações de esgoto é a NBR 8160, do ano 1999, intitulada Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Projeto e Execução. A nossa aula é baseada nessa norma. Aqui nós temos as partes constituintes de uma instalação de esgoto, de acordo com a NBR 8160, onde nós podemos visualizar os elementos constituintes do esgoto primário, que são ramal de esgoto, tubo de queda, ramal de ventilação e coluna de ventilação, onde nós temos que uma instalação primária de esgoto é constituída por tubos e dispositivos que têm acesso aos gases provenientes do coletor público ou da fossa séptica, enquanto que o esgoto secundário é constituído por ramal de descarga e desconector, que não tem contato com os gases provenientes do esgoto. Definições importantes. Ramal de descarga é a tubulação que recebe diretamente o efluente do aparelho sanitário. Ramal de esgoto, tubulação que recebe efluentes de ramais de descarga. Coluna de ventilação é uma tubulação vertical que conduz os gases para a atmosfera. Tubo de queda, tubulação vertical que recebe efluente de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga, e o tubo de queda ele é existente em prédios de 2 ou mais pavimentos. Fecho hídrico. Fecho hídrico é uma camada líquida de nível constante que em um desconector vai vedar a passagem de gases. Então, nós podemos visualizar aqui nessa imagem, onde nós temos ali em azul, a camada líquida, denominada fecho hídrico, ela deve estar sempre com um nível constante, para poder impedir a passagem de gases e odores desagradáveis. O desconector é chamado, todos os dispositivos que têm um fecho hídrico para vedar a passagem de gases e também a passagem de animais para o interior da edificação, é denominado desconector. O desconector, ele desconecta o esgoto primário do esgoto secundário. Então, nós temos aqui um ralo, como exemplo na imagem, um vaso sanitário e um sifão. Esses três dispositivos, eles são considerados desconectores, porque possuem um fecho hídrico, a camada líquida constante, que vai impedir a passagem de gases e também animais para a edificação. Visão geral da terminologia. Aqui nós temos uma representação esquemática, onde nós podemos ver ramais de descarga, a representação por baixo do piso, também ramais de esgoto, ramal de ventilação, coluna de ventilação, tubo de queda. Então, é só para ter uma ideia, uma visão geral da terminologia utilizada em instalações de esgoto. E por baixo da laje, o que nós temos são essas tubulações, comumente vistas em garagens de edifícios, condomínios, onde dá para perceber bem os tubos de queda, o desconector, ramais de esgoto. Então, aqui é para ter uma visualização como que funciona. Visão geral, novamente, agora aqui nós temos uma edificação com 3 pavimentos, nós podemos ver o coletor público. Então, essa edificação, ela tem uma conexão com o sistema público de esgoto, de coleta de esgoto. Depois nós temos os subcoletores, ralo sifonado, tubos de queda, tubos de ventilação ou ventilador primário. É importante notar que o tubo de ventilação ou ventilador primário, como nós vemos aqui, com essa denominação, eles devem ter 30 centímetros acima do telhado para liberar para a atmosfera os gases.
Então, essa é uma visão geral, onde nós podemos ter uma noção de como que funciona o sistema de esgoto. Sifão é um dispositivo que recebe as águas servidas, conduzindo-as ao esgoto sanitário e, ao mesmo tempo, impede o retorno de gases devido ao fecho hídrico. Geralmente, os sifões eles são instalados em pias de cozinha, lavatórios dos banheiros ou tanques. Então, aqui a gente tem um sifão de um lavatório de banheiro e, como nós já vimos, o sifão ele impede o retorno dos gases e ele possui o fecho hídrico. Então, os sifões eles são imprescindíveis nessa questão da passagem de maus cheiros emitidos pelo esgoto, e nós temos diferentes tipos de sifões. Sifão flexível, articulado, rígido com copo, sanfonado, dois tipos de sanfonado com inox ou de plástico, flexível, aqui nós temos mais tipos, mostrando novamente o sifão sanfonado. Sifão com copo, esse copo que nós temos aqui, pode ser de inox ou plástico, rígido com copo, vai facilitar a manutenção do sifão para uma limpeza decorrente do acúmulo de detritos. A NBR 8160 exige que o fecho hídrico, essa camada líquida constante, ela tenha no mínimo 50 milímetros. Então, a altura do fecho hídrico deve ser maior ou igual a 50 milímetros para um sifão. Ralo sifonado. Então, notem, ralo sifonado vem de ralo que contém uma camada hídrica, né, o fecho hídrico, e esse ralo ele vai receber vários ramais de descarga, como nós podemos notar aqui, e possui uma saída com um diâmetro maior. Aqui nós vemos o diâmetro da saída, é praticamente o dobro dos diâmetros das entradas dos ramais de descarga. Então, aqui a gente tem uma vista superior, uma vista de frente, altura do fecho hídrico de 50 milímetros e um corte desse ralo sifonado, mostrando todas as suas dimensões, e aqui uma fotografia de um ralo sifonado de PVC. Então, notem, é sifonado, não é sanfonado. Caixas de passagem e inspeção. Essas caixas elas são destinadas a permitir a passagem, a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade ou mudanças de direção das tubulações. A profundidade máxima das caixas de passagem e inspeção deve ser 1 metro no máximo, e elas podem ter diferentes formatos retangular, quadrado, com as dimensões mínimas de 60 centímetros, no caso de forma prismática, ou cilíndrica, também podemos ter dimensões com diâmetro mínimo de 60 centímetros. Caixas de gordura. Caixa de gordura é destinada a reter na sua parte superior as gorduras contidas no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente. Então, a caixa de gordura, ela fica localizada próxima à cozinha das residências, conectada às tubulações que vêm da pia da cozinha, também do tanque, e a capacidade deve variar de 18 a 120 litros, vai variar de acordo com o número de pessoas que habitam, né, a edificação, e geralmente tem entrada com diâmetro de 50 milímetros e saídas com diâmetro nominal de 75 a 100 milímetros. Shaft. Shaft é um espaço de construção vertical por onde passam as instalações hidráulicas e sanitárias, tubulações de água quente, água fria, ventilação e esgoto. Então, o shaft ele tem como principal função facilitar o acesso ao encanador quando for necessário alguma inspeção, manutenção dos tubos, das tubulações. Então, aqui nós temos imagens, fotografias mostrando shafts, diferentes acabamentos podemos ter, né, nas instalações, nas edificações. E aqui em planta baixa, o shaft ele é representado com esse X, né, que é um vão. Mocheta. Mocheta é um duto semelhante a um shaft, construído em alvenaria, destinado à passagem de tubulações de água, esgoto ou instalações elétricas. Tem a aparência de um pilar, porém é um falso pilar. Então, aqui a gente tem as fotografias mostrando que seria uma mocheta. Então, não confundam, é mocheta, não é mocheta, como popularmente muitas vezes nós ouvimos falar. É mais conhecido como um falso pilar. Às vezes a gente pensa que é um pilar,
mas é uma mocheta, ali temos tubulações. É uma questão estética. Aqui mais fotos mostrando, né, as mochetas contendo tubulações. As referências que foram utilizadas nessa aula, nós temos as normas, também o livro do Hélio Creder, várias referências. Ficamos por aqui, até a próxima aula.